Eu sei que o Senhor já está aqui nessa reunião, amém? Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. É muito bom quando nós começamos a adorar esse Deus e temos a certeza que Ele está nos ouvindo, não é verdade? Porque tem pessoas que até tentam adorar, né? Tentam louvar, mas adoram deuses, né? Que não pode responder, que não pode sentir. Mas eu e você adoramos um Deus que responde, que sente, que ama isso que nós fazemos. É muito bom saber que o nosso louvor, a nossa adoração, ela é respondida. E na medida que você louva, que você adora, o Senhor vai trabalhando na sua casa, na tua família, como está acontecendo aqui neste ambiente. O Senhor já está curando, o Senhor já está fazendo coisas maravilhosas aqui. E mesmo tendo assim tantas coisas contra nós, e às vezes Satanás tentar impedir o seu louvor, a sua adoração, você adora o Senhor. Mesmo enfrentando luta, você adora o Senhor. Mesmo nesse ambiente que parece um ambiente de trevas, você adora o Senhor. Mas vai chegar um dia que não vai ter nada disso. Nós vamos estar do lado do Pai, adorando a Deus e louvando ao Senhor. E é essa mensagem que eu quero trazer aqui para nós nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui mais convicto, porque você já é convicto disso que você acredita. Mas você vai sair daqui mais convicto dessa fé que você carrega com você. Que o seu lugar não é aqui, mas é do lado do Pai. Amém? E na medida que eu for pregando, e vai aparecer nos textos ali, você vai acompanhar, né, essa pregação. Mas eu quero deixar uma pergunta. E essa pergunta eu vou pedir que pode jogar ali no slide. E você vai fazer para você mesmo. E depois você vai fazer para alguém que está do seu lado, que está atrás de você. Apenas essa pergunta. Faz para você mesmo. Qual é o meu maior prêmio? Faz essa pergunta para você. Vai lá. Qual é o meu maior? Esse cara aí é fera, ele já mudou ali a palavra. Agora fala para a pessoa, qual é o seu? Qual é o seu maior prêmio? Qual é o maior prêmio de um estudante? Vitor, qual é o maior prêmio de um estudante? O seu diploma, né? Qual é o maior prêmio de um trabalhador? É o salário, né? Qual é o maior prêmio assim dos apaixonados, dos amantes? Qual que é o maior prêmio? Tem apaixonado aqui nessa noite? Tem alguém amando aí? É de ser correspondido, não é? O maior prêmio do amante. E qual é o maior prêmio do atleta? Aquele que, a medalha, a vitória, aquele que corre, aquele que pratica qualquer tipo de esporte. Então, no capítulo aqui, nós vamos decorrer nessa mensagem, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 3, no capítulo 3. No capítulo 3, e nós vamos decorrer aí do versículo 12 ao 21. Paulo, ele se encontrava aí numa prisão quando escreveu essa carta aos Filipenses, né? Avisando eles sobre as barreiras que eles iam encontrar e a diversidade que o cristão ele enfrenta para manter a sua fé em Deus. E a nossa mensagem, eu queria que o Vitor lançasse ali, ó. O maior prêmio do cristão é viver o destino que Deus preparou para ele. O maior prêmio do cristão é viver o destino que Deus preparou.
O destino que Deus preparou para nós, irmãos, o ladrão não pode roubar. O destino que Deus preparou para nós não pode chegar à corrupção, porque o corrupto não pode corromper esse destino. Esse destino que Deus preparou está em Filipenses 3, no verso 20, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para que possamos fortalecer a nossa fé, eu vou falar aqui de alguns princípios para que você possa viver o destino que Deus preparou para você. Amém? O primeiro princípio aí que eu quero enfatizar aqui é que precisamos crer que fomos aceitos por Cristo. Para que você possa viver o destino, aquilo que Deus preparou para você, que é essa jornada de fé, e chegar um dia e receber essa recompensa, você precisa crer que já foi aceito por Cristo. Olha o que diz Filipenses 12, parte B. Já fui conquistado por... Diz forte. Já fui conquistado por... Depois que Paulo teve aí um encontro com Deus, né, ele ficou constrangido com o amor do Senhor. Ele ficou constrangido com o amor de Deus e se admirou. Como pode um homem como Paulo, que outrora, um tempo atrás, era chamado de Saulo, ter um encontro tão impactante com Jesus? Paulo estava perseguindo os cristãos e ele vem em uma dessas viagens, ele tem um encontro com Jesus e no decorrer da mensagem nós vamos falar um pouco mais desse encontro. Mas Jesus revela a Paulo, diretamente a Paulo. Jesus já tinha ido aos céus, já tinha feito a sua obra aqui na terra e continuava fazendo através dos discípulos. Mas Cristo revela a Paulo e diz, e começa a dizer para ele todo aquele plano que ele tem, o plano de salvação, o plano do amor de Cristo, do amor que ele teve para o homem. E Paulo, ele fica constrangido desse amor, porque a vida dele foi poupada ali naquele encontro. Deus poderia acabar com a vida de Paulo, mas não. Deus resolve transformar a vida de Paulo, que antes era chamado Saulo. Deus resolve transformar a vida dele. E Paulo, ele falando aqui aos filipenses, ele narra sobre isso. Que ele foi contristado pelo amor de Jesus. Ele não merecia esse amor, mas o Senhor o amou de uma forma incondicional. E o que eu aprendo aqui é que nós precisamos crer que Jesus nos aceitou primeiro. Não foi através de nós, mas Ele, vendo nós, pecadores, condenado à morte eterna, Ele nos aceitou e entregou a vida por nós. Então, para que nós possamos viver o destino que Deus preparou para nós, irmãos, nós precisamos ter essa fé inabalável. Crer que Jesus já me aceitou. Por isso que você está aqui, porque Ele te escolheu. Amém? Segundo, precisamos esquecer o passado. Olha o que diz Filipenses 3,13. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Filipenses 3:13b. Irmãos, esse Paulo, que antes era Saulo, quando um homem chamado Estevão estava pregando, estava revelando a palavra de Jesus àquela nação, havia alguns religiosos que eram contra Estevão. Estevão estava revelando aquilo que recebeu de Cristo, revelando a palavra de Deus. Então Estevão, ele começa a relatar desde Abraão a promessa de Jesus para a humanidade. Ele começa a relatar desde o início do tempo a promessa do Senhor para a humanidade. E chega no ponto que Estevão vai de contra a lei, né? Vai de contra ali os princípios judaicos.
Então Estevão é confrontado e é apedrejado. Eles matam Estevão. Os religiosos daquela época mataram Estevão. E Paulo, esse Paulo que nós estamos pregando aqui, que escreveu essa carta, ele consentiu com isso. Ou seja, ele conformou com essa morte de Estevão. Então eu creio que quando Paulo teve um encontro com Jesus e começou a vida a ser transformada e começou a entender aquilo que ele havia feito ou aquilo que ele fazia, eu creio que pode ter batido assim um sentimento depressivo em Paulo. Porque ele começava a lembrar de toda aquela maldade que ele tinha feito perseguindo os cristãos. Mas o que nós vemos aqui, que Paulo, em Filipenses 3:13, ele diz, e é bem claro, que ele está esquecendo das coisas que para trás ficaram. Paulo está dizendo que não vai alimentar das coisas que ficaram para trás. Pode ser uma coisa mal, negativa. Pode ser também uma coisa boa, positiva. Mas, às vezes, precisamos esquecer. Talvez você tenha um passado de dor e você sempre lembra desse passado. Talvez você tenha alguma ferida. Mesmo você estando na casa de Deus, convertendo ao Senhor, talvez você lembre desse passado. Não é aquela lembrança, irmãos, que você lembra e não causa dor, e não causa angústia. Mas é a lembrança que tira o seu sono, que tira a sua paz, que tira a sua alegria. Essa lembrança do passado você precisa esquecer. Porque essa lembrança, ela não vem do Senhor. Ela não vai trazer nenhum benefício para você. E talvez, eu estou relatando só uma parte da história, para que você possa aplicar na sua vida. Talvez Paulo lembrou dessa maldade que ele fez, de estar ali presente na morte de Estevão, um homem de Deus. E Paulo ficou 3 dias reforçando o seu encontro com Cristo, 3 dias sem ver, 3 dias sem comer em jejum. E durante esses 3 dias, irmãos, a Bíblia não relata, mas eu posso imaginar, Paulo foi confrontado com o seu eu. Paulo foi confrontado com as suas crenças. Paulo foi confrontado com as suas crenças, porque você vai ver logo na frente que ele foi confrontado com as suas crenças, aquilo que ele acreditava. Ele teve um encontro real com Jesus. Então ele precisava esquecer essa parte do seu passado. Talvez você entrou aqui e tem alguma parte da sua vida que você ainda não esqueceu e te causa dor. Para que você venha alcançar esse destino e tenha um coração aberto, amoroso, eu digo para você, esqueça esse passado. Peça a ajuda de Deus. Ore ao Senhor. Leve essa questão a Deus e peça que Ele tira esse fardo do seu coração. Porque para nós que almejamos um destino com Deus, glorioso com o Pai, nós precisamos esquecer, apagar tudo aquilo que nos causa rancor, tudo aquilo que nos causa inveja, que nos causa dor. Nós precisamos esquecer esse passado. Para viver o destino que Deus preparou também, irmãos, nós não podemos se vangloriar das nossas obras. Não podemos. Olha o que diz em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Toda a obra que fazemos, não sendo em Cristo, se torna morta, pois gera em nós um sentimento de falsa piedade e realização, que no fim serão contra a bondade e o amor de Jesus por nós.
Paulo se converteu e aceitou essa verdade. Agora é aceito por Deus, não pelas suas obras, não por ter sido circuncidado e seguir a lei de Moisés, mas por entender que a lei se cumpriu em Cristo. Uma das coisas que fez aqueles religiosos, né, matar Estevão foi isso. Foi o que Paulo está falando aqui. Ele tinha boas obras, porque ele achavam que o que ele estava fazendo, era bom. Porque ele perseguia os cristãos, achava que era uma seita diabólica. Então as boas obras dele em perseguir os cristãos, as boas obras em acreditar que a circuncisão, que aquilo que Deus deixou para Abraão, era o suficiente para ser salvo, Paulo teve que ser confrontado e entender que essas obras não fariam que ele fosse salvo. Não faria que ele herdasse a vida eterna, a morada no céu. As boas obras. E nos dias atuais, nós também podemos ser tentados e levados a acreditar que as nossas boas obras vai fazer que nós encontramos a Cristo. Vai fazer que o destino que Deus preparou para nós precisa ser seguido e alcançado pelas boas obras que fazemos. Agora eu quero que você preste bem atenção, para que você não confunda. As boas obras que fazemos, irmãos, elas são porque nós temos Cristo em nós. Diga assim: eu tenho Cristo em mim. Por isso, aplico as boas obras. Eu não faço as boas obras para ter algo de Cristo, para ter a salvação, para ter bênçãos. Não. Senão eu estaria, anulando o sacrifício que Jesus fez por mim. As boas obras é ruim, Eliezer? Não. É acreditar e supervalorizar as boas novas, achando que através das boas novas eu vou encontrar a salvação. Aí que está o erro. Porque as boas obras que nós fazemos, ela é feita de uma forma de gratidão. Porque você tem Jesus na sua vida. Você tem Cristo na sua vida. Então você faz as boas obras não visando uma recompensa, sabe? Eu vou fazer isso porque eu vou receber uma recompensa. Eu vou ser bom porque alguém vai ver. Alguém vai ver eu sendo bom, então vai me recompensar. Não! Não se valorize por isso. Porque tudo que nós fazemos, irmão, é para a glória de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, aqui, ó. Porquanto, quanto vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não precisa estar fazendo boas obras para glorificar a Deus. Você alimentando a sua casa com a sua família, você está dando glória a Deus. Quando você faz de coração. Então nós não podemos cair nesse erro, como os fariseus, e os falsos mestres faziam. Eles achavam, que por muito ler, por muito entender, por muito praticar, eles seriam salvos. Lembra da história do bom samaritano, Do bom samaritano? Que passou ali os escribas, o profeta, e passou também o levita, e ninguém parou, mas passou o bom samaritano e parou. Por que eles não pararam para atender o homem lá que estava ferido? Porque eles estavam indo fazer uma obra. Então o verdadeiro amor que eles precisavam de aplicar em Cristo, eles não aplicaram, porque eles estavam ocupados demais fazendo a obra. Quando você supervaloriza a obra, você vai se ocupar demais. E Satanás vai bater palma por isso. Vai te colocar ocupado, vai te colocar estressado, vai te colocar com a mente toda lá preocupada demais em fazer a obra, porque isso vai me render alguma coisa com Jesus. Não. Cristo já morreu por você. Cristo já lhe aceitou. As boas obras serão a consequência desse amor. E você fará sem nenhum peso. Jesus disse, o meu fardo é leve, não é pesado.
O fardo de Jesus não é pesado, ele é leve. E outro problema é se vangloriar por isso. Ah, eu fiz. Sou eu que ajudei, tá? Ó, que a pessoa está assim porque eu orei para ela. Se vangloriar pelas obras que está fazendo. Então, para que nós possamos viver o destino que Deus entregou em nossas mãos, aplique isso na sua vida. Não se vangloria nas obras, mas em Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Para viver o destino que Deus preparou para nós, para mim, para você, esteja sempre em crescimento. No versículo 12, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Depois que você foi conquistado, agora você tem toda a liberdade de continuar crescendo em Cristo. Crescendo em amor. Paulo aqui ele usa, né, a modalidade aí do esporte, a corrida, para ilustrar a corrida que nós temos em Cristo Jesus. Precisamos ser diligentes, precisamos ser disciplinados, precisamos ser corretos nessa corrida, porque através dessa corrida nós vamos encontrar o nosso amor, nós vamos encontrar aquele que nos amou primeiro, Jesus. Então, para que você possa viver o destino que Deus preparou, esteja sempre em crescimento. O atleta, né, que para de treinar, que para de crescer, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar? O cara está disputando lá com várias pessoas. Aí ele, não vou treinar hoje não. Vou deixar para treinar amanhã. E aí os dias vão passando. Chega na hora do campeonato, o que vai acontecer com esse atleta? Ele vai perder. Porque ele não foi diligente. Paulo dá esse exemplo. Diligente na palavra, diligente em oração, né, na comunhão com os santos, no amor ao próximo. Não é essa diligência, não é a feitura de obras, mas é diligência no amor em Cristo Jesus. Só assim que você vai conseguir correr essa corrida e conseguir a vitória em nome de Jesus. Então esteja sempre em crescimento. Para viver o destino que Deus preparou para nós, irmãos, olha para você ver, não se torne inimigo da mensagem da cruz. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Existe muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deviam ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que estão deste mundo. Para viver o destino que Deus preparou para você, não se torne inimigo da mensagem da cruz. Não coloque nada na frente desta mensagem da cruz. Por isso que nós não podemos apoiar em obras. Porque a mensagem da cruz, Cristo crucificado, é esta mensagem que liberta o homem. É esta mensagem que vai salvar a sua casa. Essa é a mensagem que vai salvar a tua família. Não adianta você fazer com a força dos seus braços. A mensagem de Cristo na cruz, Ele morreu por nós. É essa mensagem que vai mudar a vida da tua família. Muitos, Paulo diz aqui, muitos envergonham essa mensagem. Vivem uma vida totalmente fora daquilo que pregam, daquilo que diz, daquilo que falam, desvalorizando a mensagem da cruz. Olha ele lá, mas tu não é evangélico? Tu não é crente? Tu não estava na igreja lá levantando as mãos? Vamos pedir a Deus misericórdia para que essas palavras não sejam lançadas para nós. Para que esses testemunhos não sejam lançados
para nós. Mas seja os testemunhos, olha, eu quero ser como você, eu quero ser como a sua família, eu quero ser como a sua casa. Porque eu vejo algo diferente em você, eu vejo algo diferente na tua vida. Você tem algo diferente aqui no trabalho, você chega, pode estar confusão, pode estar assim um ambiente ruim, mas quando você chega o ambiente muda totalmente. Que seja essa a mensagem que as pessoas vão dizer de mim, de você. Mas não venha ser uma mensagem que envergonhe a cruz de Cristo. Você já foi liberto do pecado. Você já foi liberto da ira, você já foi liberto da inveja. Você já foi liberto da lascívia, você já foi liberto, irmão. Nós temos o sangue, a marca de Cristo em nós. Nós não podemos nos tornar inimigos, como os fariseus, pregando aquilo que Jesus não pregou, falando aquilo que Jesus não falou, se corrompendo e corrompendo os irmãos na fé. Mas que eu e você temos essa certeza, que Jesus nos chamou, e o que nós faremos é anunciar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, e não seremos inimigos delas. Por isso que para viver esse destino que Deus preparou para nós, não se torne inimigo da mensagem da cruz. Quem espera viver o destino que Deus preparou, mantém a esperança em Jesus. Olha que maravilha. Quem espera viver o destino que Deus preparou, mantém a esperança onde? Em Jesus. Olha o que diz aí, 3:20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Aleluia. Por isso que é a nossa esperança, nós não somos daqui. Sabe, vocês que chegaram aqui e não tinham direito de nada, e hoje tem. É a diferença? Viu a diferença? Como é que é? Agora imagina. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pedindo a Deus, Flávio, que Deus faça a vontade dele na terra como é feita no céu. Olha que maravilha. No céu tem tristeza, irmão? Tem tristeza? No céu tem doença? Jesus disse, quando orar, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra. A nossa esperança é essa. Essa é a nossa esperança. Porque Ele vai transformar o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fiquemos igual a Ele. Um corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. O princípio é o verbo, e o verbo era Deus, e tudo estava com Ele. Ele é o verbo. Ele é o princípio de todas as coisas. O início, o meio e o fim. Não há nada que existe sem Ele. Você está aqui porque Ele permitiu que você estivesse aqui neste lugar. Você está vivo e respirando porque Jesus permitiu que você estivesse vivo e respirando. Você tem a sua casa, a sua família, o seu filho, o seu esposo, sua esposa, porque Ele permitiu. Todas as coisas estão no domínio dEle. Não se turve o vosso coração, crê nele. Todas as coisas. A Bíblia é clara nisso. E não é só a minha vida espiritual, como alguns separam, a minha vida financeira, a minha vida na escola, a minha vida no trabalho. Não. É tudo. Tudo está no pacote, irmão. Não tem como tirar nada do pacote. Quando nós mantemos a esperança em Jesus, nós temos essa certeza. Nós temos essa certeza. Por isso que para viver o destino que Deus preparou para você, crê que você foi aceito. Esquece o seu passado, o passado de dor, o passado de angústia, o passado que Deus diz, esquece isso, larga disso. Isso não é o que eu tenho para você, não. Por que você está sentindo, está vivendo essa dor? Não se vanglorie das suas mãos, da sua força.
Não faça isso. Não confia nos seus braços, não confia nisso. Esteja em crescimento, no amor, na unidade, na perseverança. Esteja em crescimento, em oração. Cresce em Jesus. Não nas suas ideias, na sua mente, não, em Jesus. Cresce em Jesus. Não se torne inimigo da mensagem de Cristo, envergonhando o Evangelho, mas mantenha a esperança nele, Salvador e Consumador da nossa fé. Eu queria que você se levantasse agora, nesse momento. E nós vamos ler em uma só voz. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, pastor Aquiles. Às vezes você tem chorado por alguém que foi. Chorado por dor. Chorado pelas necessidades que você enfrenta nesse mundo. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou, tudo se passou. Esse é o nosso destino final, irmãos. É estar no anseio do Pai, no anseio de Deus. Esse é o nosso destino final. Por isso que nós não podemos se desviar, olhar para as coisas desse mundo, os manjares desse mundo, as dificuldades, os prazeres. Porque em Apocalipse 21:4, a palavra do Senhor é clara e eu quero que você lê forte comigo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você pode glorificar o Senhor? Lembre disso. O nosso fim, o nosso destino final não é aqui. Porque se o nosso destino final fosse aqui, como Paulo diz, né? De que valia? Do que valia se eu acreditasse em Deus só para as coisas terrenas? Mas Deus tem muito mais para nós. Se você tem chorado, não se preocupe, Ele vai enxugar dos seus olhos essas lágrimas. Se você tem enfrentado mortes e dores, oh, maravilha! Lá não haverá choro, não haverá dor. Porque estaremos na morada de Deus, aonde Ele preparou para nós. O nosso corpo já não vai ser mais esse corpo fraco, físico, não. Ele diz que Ele vai transformar o nosso corpo fraco e mortal. E vai dar uma nova casa, um novo corpo glorioso. Oh, maravilha, um novo corpo, uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa certeza, o Senhor pode encontrar aqui em Estoril. Essa certeza o Senhor pode encontrar nessa casa. Nós esperamos em Ti, Pai. Esse é o nosso destino final. Não é receber bens, não é receber aplausos, não é receber coisas. Não. Nosso destino final é estar contigo para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Por isso que os prazeres, os manjares, ó Senhor, abre os olhos dos teus filhos e os ouvidos.
para ver que o que o Senhor tem é bem melhor. É bem melhor daquilo que o mundo oferece, daquilo que o diabo oferece. É bem melhor, Senhor. Oh, maravilha. E quando a Lu ministra essa canção, você vai adorar, agradecer. E adora como se estivesse lá na glória com Deus. Então agora você não vai pedir nada. Você não vai pedir cura, porque Deus já está curando em nome de Jesus. Você não vai pedir uma resposta, porque Deus já te deu a resposta em nome de Jesus. Mas eu convido você a adorar, tendo essa certeza da esperança, como você já estivesse lá, no seu destino final, com Cristo na eternidade. Em nome de Jesus.